A maioria das pessoas pensa que enriquecer depende de ganhar muito dinheiro. Um salário alto, uma promoção, um negócio que explode da noite para o dia. Mas economistas comportamentais e psicólogos financeiros dizem exatamente o contrário. Eles dizem que a verdadeira diferença entre quem constrói patrimônio e quem vive correndo atrás do dinheiro por décadas não começa com quanto você ganha. Começa com uma única decisão aparentemente pequena: investir ou não investir uma parte da sua renda. Mais especificamente, investir 20% dela. Parece um detalhe, um número qualquer, um conselho genérico que aparece em livros de finanças, mas a verdade que quase ninguém te conta é que ao longo de 10 anos, essa única decisão cria duas realidades completamente diferentes. Duas vidas financeiras que começam praticamente iguais e terminam em lugares opostos. Uma delas leva à liberdade financeira. A outra leva a uma corrida infinita atrás de dinheiro. E o mais curioso é que no início ninguém percebe a diferença, porque tudo parece igual, mas não é. E é exatamente isso que vamos revelar agora, porque quando você entende o que realmente separa quem acumula riqueza de quem vive sempre recomeçando, você começa a perceber sinais que estavam escondidos o tempo todo. E o primeiro deles parece totalmente inofensivo: a ilusão da renda alta. Muitas pessoas acreditam que a chave para enriquecer é simplesmente ganhar mais. Se o salário dobrar, os problemas acabam. Se vier uma promoção, finalmente será possível investir. Se um novo negócio der certo, aí sim tudo muda. Mas o que quase ninguém percebe é que renda alta não cria riqueza automaticamente. Na verdade, para muitas pessoas, renda alta apenas aumenta o tamanho das despesas. Psicologicamente, isso acontece porque nosso cérebro se adapta rapidamente ao novo padrão de vida. O que antes parecia luxo vira normal. O restaurante vira rotina. O carro melhor vira necessidade. A viagem vira expectativa. E assim, mesmo ganhando mais, o dinheiro continua indo embora. Pessoas que constroem patrimônio entendem algo que a maioria ignora. Riqueza não nasce da renda, nasce da diferença entre o que você ganha e o que você guarda. Enquanto muitas pessoas aumentam o padrão de vida sempre que a renda sobe, pessoas financeiramente inteligentes aumentam primeiro a taxa de investimento. E essa diferença invisível começa a criar dois caminhos. Mas isso é apenas o começo. O próximo comportamento é ainda mais silencioso: a normalização do consumo. Existe uma ideia muito comum de que gastar é uma recompensa. Trabalhei duro, então mereço gastar. Ganhei mais este mês, então posso me permitir algo novo. Consegui uma promoção, então está na hora de melhorar o estilo de vida. E isoladamente, isso parece totalmente razoável. O problema aparece quando esse padrão se repete todos os meses, todos os anos. Porque cada aumento de consumo reduz exatamente aquilo que poderia estar construindo seu futuro. Do ponto de vista psicológico, o consumo oferece uma recompensa imediata. Dopamina rápida, satisfação instantânea. Investir faz o oposto. Investir exige adiar a recompensa, exige disciplina, exige suportar o desconforto de não gastar agora para ter algo maior depois. Pessoas que acumulam patrimônio treinam essa habilidade constantemente. Pessoas que permanecem presas financeiramente seguem o caminho mais fácil: gastar primeiro, pensar depois. E essa pequena diferença começa a se acumular silenciosamente. Mas o problema real aparece no próximo hábito: a ausência de um sistema automático. A maioria das pessoas trata investimento como uma decisão ocasional. Se sobrar dinheiro no fim do mês, investem. Se não sobrar, tudo bem. Talvez no próximo mês. Mas existe um detalhe psicológico muito importante aqui. O cérebro humano toma milhares de decisões todos os dias,
E quanto mais decisões você precisa tomar, maior a chance de escolher o caminho mais fácil. Ou seja, não investir. Pessoas financeiramente inteligentes eliminam essa decisão completamente. Elas criam um sistema automático. Assim que o salário entra, 20% desaparece da conta e vai direto para investimentos, sem negociação, sem justificativas, sem depender de motivação. Pessoas que não acumulam patrimônio fazem o oposto. Elas investem apenas o que sobra. E quase sempre não sobra nada. Essa diferença parece pequena em um único mês, mas em 10 anos ela muda completamente o resultado. E isso nos leva ao próximo ponto: a subestimação do tempo. O cérebro humano é péssimo para entender crescimento exponencial. Quando alguém ouve que investir regularmente pode transformar pequenas quantias em grandes patrimônios, a reação comum é ceticismo. Parece lento demais, parece pequeno demais. R$ 1.000 investidos por mês não parece algo capaz de mudar uma vida. Mas o que o cérebro ignora é o efeito do tempo combinado com juros compostos. Nos primeiros anos, o crescimento é quase invisível. Depois de alguns anos, começa a acelerar. E em determinado ponto, o dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Pessoas que constroem patrimônio entendem isso cedo. Elas sabem que os primeiros anos são os mais difíceis e os mais importantes. Pessoas que não investem constantemente desistem justamente nessa fase. E isso cria um atraso que raramente é recuperado. Mas ainda existe um hábito ainda mais perigoso: comparação social. Grande parte das decisões financeiras não é racional. Ela é social. As pessoas compram casas maiores, carros melhores e objetos mais caros não porque precisam deles, mas porque querem acompanhar o padrão das pessoas ao redor. O problema é que essa comparação quase sempre ignora a realidade financeira por trás das aparências. O vizinho pode ter um carro novo, financiado. O colega pode viajar todo ano parcelando tudo. O amigo pode parecer rico, mas sem nenhum investimento. Pessoas financeiramente inteligentes aprendem a ignorar esse jogo. Elas não competem em consumo, elas competem em patrimônio. Enquanto algumas pessoas tentam parecer ricas agora, outras estão silenciosamente construindo riqueza real. E com o tempo, essa diferença se torna impossível de esconder. Mas tudo isso leva a algo ainda mais profundo: a identidade financeira. Em algum momento, cada pessoa cria uma história sobre si mesma. Algumas acreditam que são naturalmente ruins com dinheiro. Outras acreditam que investir é complicado demais. Outras simplesmente pensam que nunca terão o suficiente para começar. Essas histórias se tornam profecias silenciosas. Porque se você acredita que não é o tipo de pessoa que investe, você nunca cria o hábito. Pessoas que acumulam patrimônio fazem algo diferente. Elas adotam uma identidade simples. Elas se veem como investidoras, mesmo que estejam começando com valores pequenos. Essa mudança parece psicológica, mas produz efeitos muito reais. Porque quando investir vira parte de quem você é, a consistência aparece naturalmente. E com consistência, o tempo começa a trabalhar a seu favor. E é aqui que chegamos à verdade final. A diferença entre rico e pobre raramente começa com talento, sorte ou inteligência extraordinária. Ela começa com comportamento repetido. A pessoa que investe 20% da renda durante 10 anos cria um motor silencioso de crescimento financeiro. Enquanto isso, a pessoa que adia, hesita ou consome primeiro continua presa a um ciclo onde todo o dinheiro precisa ser conquistado novamente. A verdade brutal é que depois de uma década, essas duas trajetórias se tornam impossíveis de comparar. Uma construiu patrimônio, a outra construiu apenas despesas. E o mais curioso é que a decisão que iniciou tudo parecia pequena demais para importar.
Agora está aqui a parte que a maioria das pessoas ignora. Conhecimento raramente muda comportamento. Milhões de pessoas sabem que deveriam investir. Poucas realmente fazem isso consistentemente porque entender uma ideia é fácil. Aplicar essa ideia todos os meses, durante anos, é outra história. É por isso que poucos chegam lá, não porque não sabem o caminho, mas porque não seguem o caminho por tempo suficiente. Então, a verdadeira pergunta não é se investir 20% da renda funciona. A pergunta é se alguém está disposto a fazer isso por tempo suficiente para ver o resultado. E se você quer continuar explorando esse tipo de insight sobre psicologia, comportamento financeiro e as decisões invisíveis que moldam sua vida, então não apenas assista, continue acompanhando.